vai saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos, se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Que essa quarta-feira seja uma bênção na sua casa, na sua vida. Que essa quarta-feira seja bendita em todos os aspectos. Que seja uma quarta-feira de portas abertas, de respostas, de sinais, prodígios e maravilhas. Mais uma vez, nós estamos aqui lhe convidando para uma oração. Eu sou o Bispo Formigoni, você que não nos conhece, eu estou lhe convidando para juntos unirmos a nossa fé em Deus. Você crê em Deus, não crê? Tem fé nele? Tem ou não tem? Então, a nossa fé depositada em Deus produz milagres, produz o sobrenatural. Você pode deixar o seu nome aqui para oração, você pode deixar o nome de um familiar, uma área da sua vida aí que você precisa de socorro, de ajuda. Eu tenho certeza que Deus entrará com socorro, com intervenção na sua vida. Deus entrará com provisão na sua vida. E a sua história irá mudar, a sua vida irá mudar. Pode ter certeza disso. Nós somos um só espírito, uma só pessoa, quando nós nos unimos a Deus. A Bíblia diz que aquele que se une a Deus torna-se um só com Ele. Então, quando você se une a Deus, você e Deus passam a ser um só. E se você e Deus é um só, o mal não vai prevalecer, o tormento não vai prevalecer. Pelo contrário, Deus vai te tirar desse tormento. Deus vai te tirar dessa aflição, dessa humilhação, dessa vergonha. Creia nisso. Prepara um copo com água. Eu tenho aqui a minha caneca com água. Uma vez, essa água consagrada, ela vai simbolizar o poder. O poder que cura, o poder que transforma, o poder que liberta, o poder que restaura. É nesse momento de oração que milagres acontecem. Então nós vamos agora unir a nossa fé, lembrando que só de você estar inscrito no canal, você recebe uma cobertura de orações, porque nós oramos todos os dias pelos inscritos no canal. Então não custa, não paga, é só clicar, inscrever-se. Faça isso. Vamos falar com Deus? Vamos falar com quem resolve? Com quem pode mudar toda e qualquer situação? Se possível, feche os olhos. Ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, aqui estamos mais uma vez iniciando o dia, apresentando ao Senhor as nossas primeiras palavras, os nossos primeiros pensamentos. Reconhecemos a nossa insignificância, sabemos que somos pó, cinzas, somos falhos, somos errantes e carecemos da Tua misericórdia, carecemos do Teu poder, da Tua manifestação. Precisamos, meu Deus, do Teu socorro. E só o Senhor sabe o que cada um aqui está vivendo, está enfrentando, está passando. Pessoas que as lágrimas rolam no rosto, não é porque ela quer não, é porque ela não aguenta mais. Ela não suporta mais tantas humilhações. Ela não suporta mais tantas perdas, meu Pai. Tantos fracassos consecutivos. Ó Deus, cura o doente, liberta o cativo, livra essa pessoa dos males físicos e espirituais. Levanta o caído, meu Pai. Fortalece o fraco, meu Senhor. Abençoa as famílias que oram conosco. Abençoa os inscritos aqui no canal. Abençoa todos que têm o nome aqui para oração. Que essas pessoas sejam agora visitadas pelo Teu Espírito e que aconteça sinais, prodígios, maravilhas. O Senhor é o Deus do sobrenatural. Abençoa esse dia, que seja de portas abertas,
que seja de realizações, que seja de milagres, meu Pai. Abençoa os fiéis da sua casa, aqueles que vêm semeando nesse altar, que eles colham a 100, a 60, 30 por um. Abençoa os trabalhadores, abençoa todos que participam dessa prece, dessa oração. É o que nós determinamos, que a água seja consagrada e ao beberem dela, que recebam forças, que recebam saúde, que sejam curados. Se tem alguém com dor, se tem alguém aflito, se tem alguém angustiado, eu ordeno que todo o mal, em o nome de Jesus, saia agora. E que essa pessoa seja cheia do teu poder. Abençoa esse país, meu Pai. No legislativo, no executivo, no judiciário, que prevaleça a tua misericórdia. É o que nós determinamos. E aí onde você está, respire fundo. Receba paz. Receba vida. Em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. E graça. Amém? Beba da água crendo no poder de Deus. Amém. Nós vamos ficando por aqui. A nossa igreja fica aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, Avenida Amazonas, 1744, esquina Quaraguari, em frente ao Colégio Augustinho, a igreja Hospital da Alma. Eu não estou lhe chamando para mudar de religião, de igreja, não. Deus é muito maior que religião, que placa de igreja. Ele morreu por mim, por você, por pessoas. Caso você queira, hoje, quarta-feira, vamos estar às 7h30 da noite adorando a Deus, conhecendo mais sobre a palavra dele. Às sextas-feiras, 7h30 da noite, libertação, cura dos vícios. Nós já provamos que vício tem cura. Se tem cura para os vícios, tem cura para qualquer área da sua vida. Domingo, 8 da manhã, aquele culto para transformar a sua vida, transformar a sua casa, sua família. E nesse domingo, dia 7 de setembro, Independência, nós vamos consagrar os fiéis, os dizimistas, para que você tenha a sua independência financeira. Você vai ficar agora com uma sugestão aqui de pregação, de palavra, que é para te enriquecer espiritualmente. Se você puder ficar mais um pouco, você vai adquirir conhecimento, maturidade com Deus. Quando você está forte espiritualmente, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita e você não será atingido. Quando você está fraco espiritualmente, qualquer ventinho te derruba, não é? Qualquer tampinha de garrafa faz você tropeçar. Então, se você puder ficar mais um pouco, ouça. Deus abençoe. Bom dia. Que agora nós vamos meditar na palavra que proporciona a salvação da nossa alma. Claro que mais do que cura, libertação, transformação, mais do que uma área da sua vida, Deus ele quer te salvar. Ele quer fazer morada em você, ele quer entrar em você. Ele quer que você receba o Espírito Santo. Ele quer que você seja cheio do Espírito Santo. Porque você, cheio do Espírito Santo, terá a mente de Cristo, a visão de Cristo. Terá os pensamentos do Senhor Jesus. E nessa outra parte aí da folha, eu coloquei várias passagens da Bíblia, mas o título diz assim: a desconstrução do supercrente. Por que esse título, a desconstrução do supercrente? Eu estava até ouvindo um pregador falar sobre isso. E o que eu quero que você entenda é que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando você conhece a verdade, quando você conhece o Senhor Jesus, quando você conhece a palavra de Deus, você passa a ter liberdade no espírito. Mas a religião engessa. A religião faz você ficar tapado. A religião não deixa você pensar. A religiosidade luta para que você fique escravo, para que você fique dominado, para que você tenha algumas rédeas te dominando, exatamente para você não ser livre no espírito. Aí vem as doutrinas criadas por homens, doutrinas
que não vão acrescentar em nada na sua vida. Doutrinas muitas que, se eu ficasse aqui falando, faltaria tempo para a gente. E não compensa, você já sabe. Pessoas que são julgadas pela sua indumentária, pela sua roupa. Pessoas que pensam que, porque se converte a Jesus, ou se converteu a Jesus, ela tem que seguir um padrão estabelecido por alguém. Se tivesse alguma mulher aqui, com cabelo pintado de azul, para aquele que é religioso, para aquele que se julga um super crente, um super santo, ele olharia para o cabelo dela e diria assim: essa mulher não é convertida. Olha a cor do cabelo dela. E às vezes a mulher que criticaria o cabelo azul, tem o dela pintado de amarelo. Qual a diferença? Se é tinta do mesmo jeito. Uma quis pintar de azul, você quis pintar de amarelo. Mas a religião, as pessoas, elas julgam, condenam pelo exterior. O homem vê o exterior, Deus vê o coração. Às vezes tem uma pessoa aqui que está vestida como se fosse um crente, vamos colocar assim. Terninho, tudo arrumadinho, engomadinho. Chega aqui um sujeito, um motoqueiro com uma jaqueta de couro, piercing no nariz, na orelha, no cabelo. Alguém olha para ele e diz assim: esse rapaz não é de Deus. Mas de repente esse motoqueiro, todo avesso, vamos colocar assim, aos olhos da religiosidade, está mais convertido e mais salvo do que o todo bonitinho, engomadinho, o que se diz super santo. E eu quero que você entenda hoje que não existe super crente, que não existe super santo. Só que de onde surgiu essa ideia de super santo ou super crente? Essa ideia surgiu justamente com os crentes, com os religiosos, que não olham para o seu podre, que não reconhecem o seu podre, que não reconhecem o seu pecado, mas vivem atirando pedra no pecado dos outros. Vivem condenando os outros e não conseguem se olhar no espelho, não conseguem se ver. E o homem, a sociedade, coloca ponto final na sua vida quando você erra. Deus coloca vírgula e continua escrevendo a sua história. Deus não tem problema com os nossos erros, com os nossos pecados. Deus tem problema com a hipocrisia. Deus não tolera a hipocrisia. Eu vou ler e dar alguns exemplos, só para você entender que erros, que pecados, que falhas não foram motivo para Deus colocar ponto final na história desses homens. Eu não estou dizendo que você está livre para pecar, para errar. Mas eu estou dizendo que se você pecou, errou, falhou, e o mundo colocou um ponto final na sua história, Jesus coloca vírgula e continua escrevendo a sua história. Adão e Eva, os pais da humanidade, foram criados pelo próprio Deus. Deus, no livro de Gênesis 2:17, diz que eles podiam comer de tudo, menos da árvore que Deus colocou no meio do jardim e disse: se comer, vai morrer. E eles comeram. Olha aí. Os pais da humanidade desobedeceram a Deus. A Bíblia diz que todo dia à tarde, na viração do dia, Deus descia no jardim para passear com Adão e Eva, para dar um rolê. Chegava com uma Ferrari conversível, Adão e Eva, entra aí, vamos dar um rolê.
Nesse dia que eles comeram a fruta, Deus foi lá para passear com eles. E a Bíblia diz que eles se esconderam de Deus. A Bíblia diz que eles tiveram medo de Deus. O seu pecado faz você correr de Deus, quando o pecado deveria fazer você correr para Deus, não de Deus. Mas a religião vem colocando isso. Você pecou, não tem mais vez, não tem mais chance, não tem mais perdão. E Deus mata um animal, faz uma roupa para eles se vestirem, porque eles estavam envergonhados, para aproximar o homem de Deus de novo. E ao invés de Adão e Eva falar, meu Deus, eu errei, eu pequei, eu dei bobeira, se arrependesse, porque se eles fizessem isso, Deus tinha perdoado na hora. Ficou um jogando a culpa no outro, foi a mulher, foi a serpente, foi não sei mais quem. Porque o maior problema de Deus é a hipocrisia, e a gente não assumir. E a gente não assumir. O filho pródigo pecou, errou, falhou, mas teve um dia que ele caiu em si e disse, pequei. Pequei. Eu vou voltar e pedir para o meu pai me tratar como se fosse um trabalhador, não como um filho. Mas quando ele volta, o pai recebeu de braços abertos. Porque o pai tem mais prazer na volta do filho do que na despedida dele. O filho pródigo perdeu tudo, menos o pai. Então o pecado que coloca na tua mente, na tua cabeça, que você tem que correr de Deus, correr da igreja. Você tem que fazer o contrário, você tem que correr para Deus. Que Ele nos trata como uma criança. A criança, as duas criancinhas brigam entre elas, os pais vão lá, um com o outro, se discutem por conta da briga das crianças, os pais ficam um ano sem falar com um vizinho, sem falar com o outro. No outro dia as criancinhas estão brincando de novo. Não é assim? Porque a criança não guarda mágoa, não guarda rancor. E Deus nos trata assim. Deus não é o acusador, não. Aí você vai para Abraão, pai da fé. Pai da fé, hein? Quando ele vai para o Egito, em Gênesis 12, 11, ele diz assim, quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Na continuação, só para eu resumir, diz assim, Abraão diz assim para a mulher dele, nós vamos contar para todo mundo que você é minha irmã, porque se eles souberem que você é minha mulher, minha esposa, eles vão me matar para ficar com você. Olha o pai da fé mentindo. Sabe o que eles fizeram? Ele falou que era irmã dele, os homens tiveram relação sexual com ela e ainda pagaram ele. E ainda contribuíram para ele, com ele. Agradeceram, Abraão. Mas era a mulher dele. Olha o pai da fé mentindo. E Deus colocou ponto final na história de Abraão? Não, colocou vírgula. E continuou a história. Você tem uma amizade de 30 anos, porque o seu amigo errou com você uma vez, você colocou ponto final na amizade. A gente tem uma séria dificuldade para lidar com os erros dos outros, porque nós não conseguimos lidar com os nossos. Nós temos um sério problema de se achar melhor que os outros, ou de se achar super santo, super crente, e aí a gente vive apontando o erro dos outros. A gente vive colocando ponto final na história dos outros. Seu relacionamento de 30 anos, seu marido errou com você. Você colocou ponto final no relacionamento. Mas o bispo, ele errou comigo. Ele errou comigo. Por isso, acabou o relacionamento. Não, acabou o relacionamento não é porque ele errou. Foi porque você não perdoou. Porque ele pediu perdão, você viu sinceridade e você não perdoou. E o não perdoar é mais grave do que pecar. Eu não perdoo porque o outro merece, eu perdoo porque eu mereço viver. Eu mereço ser feliz. Você pode fazer mal a mim, mas você não pode me transformar no que você é. Guarda essa frase. Não perdoar é pior que pecar. Porque nós precisamos de perdão e misericórdia a todo instante. Só que os
Crentes religiosos querem malhar o Judas, querem achar um Judas para malhar. Querem achar um Judas para colocar fogo, para bater. As pessoas entram nas redes sociais queimando, batendo, xingando, julgando, destruindo todo mundo. São doutores sem nunca ter estudado. Professores nas redes sociais sem nunca ter pego num livro. Nós temos que deixar de ser hipócrita. Nós temos que entender que somos vítimas de erros, de falhas, de transgressões, que Deus não coloca ponto final na nossa história. Que Deus coloca vírgula e continua escrevendo a nossa história. Isaac, filho de Abraão, em Gênesis 26, 7, ele diz a mesma coisa que o pai falou para Sara. Isaac diz para a esposa dele, perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse, é minha irmã, pois temia dizer, é minha mulher, para que dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Isaac fez a mesma coisa que o pai. Falou que a esposa dele era irmã dele, com medo dos homens. Ó Isaac mentindo. E Deus não esconde o pecado, o erro de ninguém, não. Deus deixa claro para a gente ver que somos seres humanos. Que nós não somos santos, não. O único que não conheceu o pecado foi o Senhor Jesus. E Deus não colocou ponto final na história de Isaac, não. Pelo contrário, depois disso, Deus usou muito mais Isaac do que tinha usado antes. Mas Deus é conhecido como Deus de Abraão. Abraão que mentiu. Deus de Isaac que mentiu. E é conhecido como Deus de Israel, que era o Jacó. O nome de Jacó, Deus mudou o nome dele para Israel. Deus se apresenta como Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. 3 homens que tiveram as suas falhas, que tiveram seus defeitos, que se nós fôssemos Deus com a nossa cabeça, nós não perdoaríamos. Se nós fôssemos Deus com a nossa cabeça, nós não daríamos outra chance. Nós não colocaríamos vírgula, nós colocaríamos ponto final. E aí Jacó, você já conhece a história dele? O pai já estava para morrer, que era Isaac, estava cego. E o pai chamou Esaú e disse, prepara uma caça para mim, que eu vou abençoar, vou passar o direito de primogenitura para você. A mãe de Jacó estava escutando atrás da porta. Eu não sei de onde surgiu esse negócio da mulher escutar atrás da porta. Estava escutando atrás da porta. Chamou Jacó, falou, vem cá. Eu vi seu pai falando com Esaú para ele preparar uma caça e seu pai vai passar a bênção para ele. Eu vou preparar uma caça, eu vou preparar aqui um animal, você leva para ele comer e você recebe a bênção no lugar do teu irmão. E Jacó falou, mas mãe, Esaú é peludo, eu sou liso. A gente dá um jeito, matou lá um cabrito, um cordeiro, lá colocou os pelos na mão. Jacó chega na frente de Esaú, antes de Esaú, e o pai diz assim, Jacó chegou-se a Isaac, seu pai, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. O pai falou, tem alguma coisa errada. A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. Mas Jacó estava mentindo ou não? Estava. Jacó estava se passando por quem ele não era, para roubar uma bênção. E Deus colocou ponto final na história dele? Não. Colocou uma vírgula e continuou escrevendo, e depois mudou o nome dele para Israel. Se hoje nós fôssemos ser inseridos, quais eram os nossos podres que seriam colocados? Ou será que nós não cortamos a fila dos carros e passamos na frente? Ou será que quando precisa a gente não vai pelo acostamento, para na vaga do idoso,
passa no sinal vermelho? Ou será que somos super santos e não temos erros e falhas? Que não damos um dinheiro para o policial quando o IPVA está atrasado? Tem gente que até agora no auxílio emergencial, que não precisava e não estava ela inserida para receber, ela recebeu. E ela quer apontar o erro dos outros? Ela quer jogar pedra nos outros? Os fariseus trouxeram a mulher adúltera, que foi pega em adultério. Os homens trouxeram ela e disseram para Jesus: a lei diz que ela tem que morrer apedrejada, porque ela foi pega em adultério. Você já conhece a história? Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Mas eu vou dar uma outra versão hoje para você, que de repente você nunca ouviu. Jesus quis dizer para aqueles homens: quem não passou na cama dela, atira a primeira pedra. Vocês querem apedrejá-la? A lei diz? Tá bom. Quem não passou na cama dela, quem não se deitou com ela, pode matar. Os homens, a Bíblia diz que acusados pela sua consciência, foram saindo e se retiraram. Eu imagino aquela mulher jogada no chão, na hora que Jesus estava querendo dizer isso. Quem não passou na cama dela, atira a primeira pedra. Quem não caiu com ela, quem não deitou com ela, atira a primeira pedra. Ela olhando no olho deles, como se ela estivesse dizendo assim: fala, seu super santo, que você não passou na minha cama. Fala, que você também não tem pecado. Mas por que eles estavam querendo apedrejar? Eles estavam querendo quebrar o espelho, porque eles se viam nela. Você já viu aquela expressão: não fui com a cara desse sujeito? Quem já aconteceu isso? O meu santo não bateu com o dele. Mas ele não me fez nada, mas o meu santo não bateu com o dele. Sabe por quê? Porque tem algo em mim que eu odeio, que eu vejo nele. Por isso que o meu santo não bateu com o dele. Porque o que eu odeio em mim, eu vejo nele. Por isso eu não quero aceitar aquilo. O que eu vi na Ana Cláudia? Tantas mulheres e inferno que vivi, tantas mulheres que passaram na minha vida. Mas porque me apaixonei por ela. Porque tinha algo em mim que eu amava tanto que eu vi nela. Identificou. Tem algo em você que você gosta tanto que quando você encontra na outra pessoa, você se apaixona. É isso que acontece. Tem algo em mim que eu amo tanto que quando eu vejo nessa pessoa, eu me apaixono por ela. Mas voltando a erros, falhas, nós não toleramos o erro dos outros, mas nós queremos que tolerem o nosso. Não é assim? Davi, o homem considerado segundo o coração de Deus. Lá em 2 Samuel 11:2. E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, ou tomando banho, e era esta mulher muito formosa à vista. Davi foi passear no palácio, e está lá a mulher, esposa do coronel da guarda dos soldados de Davi. Quando ele viu aquele mulherão, ele mandou buscar. Ele se deitou com ela, ela engravidou. Davi, o homem que Deus diz que é segundo o coração de Deus. Davi, que é o homem que Deus ele diz que temos que seguir como exemplo, que é o segundo o coração de Deus. A mulher engravidou dele. Ele teve uma ideia brilhante, mandou trazer da guerra o marido dela e falou para ele: hoje é dia de folga,
tem relação com a sua mulher. Porque na cabeça dele é o seguinte, se ele tiver relação com a mulher, quando ela contar que está grávida, ele vai pensar que foi esse dia. E o soldado disse, o coronel falou, não vou para casa não, os meus soldados estão na guerra, eu não vou ficar em casa descansando não, eu vou para a guerra. Ele nem entrou em casa, nem para cumprimentar a mulher. E foi embora para a guerra. Aí Davi teve outra ideia brilhante. Mandou colocar ele na frente da batalha, porque o coronel ia atrás. E ele foi morto. Davi teve relação com a mulher, engravidou a mulher e mandou matar o marido dela. Se fosse hoje, nos dias atuais, você deixava Davi lá na tua casa? Deixava Davi entrar na tua casa? Deixava Davi conversar com a tua mulher nos dias atuais? Fazendo isso? Porque nós colocamos ponto final. Quando Deus coloca vírgula. E quando o profeta falou com Davi, sabe o que Davi disse? Pequei. E quando ele disse pequei, o profeta disse, Deus mandou te falar que Ele te perdoou. Não puniu. Colocou vírgula e continuou escrevendo a história dele. Sabe por quê? Porque Deus não tem problema com os nossos pecados, Ele tem problema com a hipocrisia. Quando você assume, quando você erra, errou, falhou, pecou, Deus, eu errei, eu dei bobeira, eu vacilei. Mas Deus vê o seu coração, Deus vê a sua intenção, Deus vê a sua sinceridade. A história continua na sua vida. Você não pode interromper uma vida de 20, 30, 40, 50, não sei quantos anos você tem, porque você errou. Você não pode interromper o processo, porque você falhou, porque você deu bobeira. Os homens colocaram um ponto final, mas Deus está colocando uma vírgula e está continuando a sua história. Você só está aqui hoje porque Deus te trouxe para fazer você entender que não é ser super santo, super crente, é você ser verdadeiro, é você ser honesto, é você ser de Deus, justo. Que Ele vai cumprir com o plano dele na sua vida. O único na Bíblia que bateu no peito e disse, estou pronto, até para morrer por ti, que foi Pedro. Jesus, em outras palavras, quis dizer assim, você nem se converteu, Pedro? Está se achando super crente? Hoje ainda você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. O último que bateu no peito e disse, estou pronto, foi fácil usado pelo diabo. Fácil. Mas Deus, Jesus colocou ponto final na história de Pedro? Não. Colocou vírgula. Depois deu a ele a incumbência de ser o pastor da igreja que começou em Jerusalém, se espalhou para o mundo. Quem daria uma igreja para quem te negou 3 vezes? Quem daria uma igreja para liderar uma pessoa que te negou 3 vezes? Nós não fazemos isso, mas Deus, Ele faz. Apóstolo Paulo, o maior dos apóstolos. Por que o maior dos apóstolos? Você quer entender mais? Quem aqui tem descendência, sangue judeu? Quem tem aqui? Ninguém. Por que o apóstolo Paulo é o maior dos apóstolos? Porque nós só estamos aqui hoje por conta de Paulo. Porque Paulo pregou aos gentios, que somos nós. Não a descendência dos judeus, não aos judeus, pregou aos gentios. E a palavra de Deus, através dos gentios que se converteram, se espalhou para o mundo todo. E hoje somos nós. Nós só estamos aqui hoje por causa de Paulo. O apóstolo Paulo, que foi o maior dos apóstolos, que subiu ao 3º céu, que teve visões extraordinárias, a Bíblia diz que ele tinha um espinho na carne. Ele tinha um podre que ninguém sabe, que ele pediu a Deus 3 vezes para Deus tirar, e Deus disse, eu não vou tirar, para você não se exoberbecer, mas eu aumento a graça.
Para você não se achar o bonzão, porque você subiu ao terceiro céu, viu que ninguém viu. Eu não tiro o podre e o espinho da sua carne, mas eu aumento a graça. Então o grande apóstolo Paulo tinha um problema também. As pessoas dizem assim: ô bispo, por que Deus não acaba? Deus não é bom, não é poderoso? É. Por que Ele não acaba com o mal na terra? Porque Ele sendo bom e poderoso, Ele podia acabar com o mal na terra. Mas se Ele acabar com o mal na terra, você fica vivo? Porque para Ele acabar com o mal na terra, Ele tem que acabar com tudo aquilo que está contaminado pelo mal. Então, de repente, Ele não acaba com o mal na terra para não acabar comigo e nem com você também. Senão tinha que botar a gente no pacote. Sim ou não? Então, se nesse momento, você na sua oração, você olhar para si, para suas falhas, para os seus podres, para os seus erros, para as suas transgressões, confessar, se arrepender, se humilhar, o Senhor Jesus coloca vírgula e continua escrevendo. E Ele vai te usar como nunca te usou. Ele vai fazer de você um Senhor instrumento na mão dEle para ganhar almas, para você ser bênção na vida de alguém, para você ser a imagem do Senhor Jesus, não para acusar ninguém, não para apedrejar ninguém. Sabe o que Deus está dando para a gente hoje? Deus está dando mais um maná para a gente. Tem gente que com 30 anos de igreja, 15 anos, 20 anos de igreja, nunca ouviu o que está ouvindo hoje. Deus está dando a cada dia para a gente um maná, sabe para quê? Para formar em nós a verdadeira igreja de Cristo, que não é de apedrejar ninguém, que não é de apontar erro de ninguém, que não é condenar ninguém, julgar ninguém, mas é você ter misericórdia. Todo mundo quer um Judas para malhar, ele tem que ser apedrejado? Tem. Ele tem que ser malhado? Tem. Mas a misericórdia diz, não apedreja. A misericórdia diz, não precisa fazer isso, não precisa punir. O mundo diz, pune, mas Deus diz, não precisa. E nós não somos do mundo. Sabe como que Deus trata os nossos erros? Eu vou colocar um vídeo que eu vi ontem. E esse vídeo retrata como Deus nos vê nos nossos erros, nas nossas falhas. Essa criancinha, porque o pai amava a caminhonete, ela foi fazer um agrado para o pai. Pegou uma pedra e foi desenhar na caminhonete. Tem que ver que coisa linda que ela fez. Solta aí, por favor. O que é isso aqui, Marina? Uma flor e um monte que eu desenhei. Foi? Tu desenhou isso com o quê? Aquela pedra. Foi mesmo, né? Tu fez isso por quê, Ina? Eu achei que ele ia gostar. Pra ele ficar feliz no Dia dos Pais, Tu era? tá filmando, né? Tu achou que ele ia gostar de Feliz Dia dos Pais, era? De Dia dos Pais presente? Eu achei que eu não ia ganhar. Olha aqui uma pessoa. Cadê aquela pessoa no vidro? Tu desenhou uma pessoa no vidro. Deve ter sido no outro vidro, porque aqui, tu desenhou aqui, ó. Ó o que que tu fez aqui. Várias ondinhas com a pedrinha, tá vendo? Vamos olhar o outro lado, vem cá. Desculpa, Maroca. Tu disse o quê? Desculpa, Maroca. Tu sabe que teu pai ama esse carro, né, Marina? Sim. Que ele gosta muito desse carro. Aí tu achou que ele ia ficar mais feliz assim, o carro, não era? É. Tô entendendo. Olha um rabisco. Aí tem aqui no vidro, e cadê a pessoa? Ah, e aqui é uma pessoa. É, outra pessoa. E aqui é o quê? Você comendo um hambúrguer. Eu comendo um hambúrguer. E isso aqui no vidro é o quê? Uma pessoa. Ah, uma pessoa. Agora vamos ver o paralama também. E agora vamos ver o capô, que foi ótimo essa arte aqui no capô, né, Marina? Sim, eu desenhei assim. Foi? Aí depois eu fiz assim. Meu Deus do céu, olhem isso. Como é que a pessoa acorda e se depara com isso? Me diga, como é a reação da Eu vou pessoa? subir no carro pra desenhar. Vamos lá, me mostra como é que tu subiu no carro. Isso em tempo de, além de tudo, de cair e se machucar, né? Pra aqui atrás, olha. Tu subiu como? Me mostra.
Ai, tu subiu aí, assim, na... Ai, tem um carrinho de corrida aqui. Ah, cadê os carrinhos de corrida? Meu Deus do céu! Meu Deus, Marina, tu fez uma pista, um carrinho de corrida. Porque tava aqui. Gente, olha isso. Tá bom, obrigado. Não é bonito? A gente não ri. A gente olha e fala assim, como que você vai punir uma criança dessa? Você vai bater numa criança dessa? Deus olha para a gente fazendo essas besteiras aí, e Deus fala assim, não acredito que ele está fazendo uma coisa dessa. Não acredito que ele está arriscando tudo. A história que eu estou escrevendo, ele está arriscando. Mas aí teve um grupo de empresários que viu e doou a pintura total da caminhonete. Aí Deus vai e pinta os nossos riscos e continua escrevendo a nossa história. É que a gente, se fosse Deus com a nossa cabeça, a gente não perdoaria. Graças a Deus, né? A Bíblia diz que se não fosse a misericórdia de Deus, ninguém subsistiria. Não fosse a misericórdia, ninguém subsistiria. Graças a Deus pela misericórdia. Então o que Deus nos mostrou nessa manhã? Que não adianta você querer ser super santo, que você não vai ser. Você não vai conseguir chegar lá. O único que foi Jesus. A gente tem erros, tem falhas. Às vezes você não peca no falar, mas peca no comer. Você não peca como o outro peca, mas você peca. Então para de falar do outro. Para de querer tirar o cisco do olho do outro, quando você tem que tirar a trave que está no teu. A Bíblia diz que eles coavam um mosquito e engoliam o camelo. É hipocrisia. A religião dita regras. O que você tem que vestir? A religião dita regras. Qual a cor do cabelo? Que é de Deus e que é do diabo. Qual a cor da unha? Que é de Deus e que é do diabo. O homem vê o exterior. Deus vê o coração. Deus vê a sinceridade. Você olha para Davi e vê o pecado de Davi. Deus olha para Davi e vê Davi que pecou. É diferente. Fique em pé, por favor. Deus não aceita menos do que tudo. Se você se entregar 99%, Ele não aceita. Tem um senhor sem as duas pernas que uma vez veio se arrastando na igreja, perguntou para o pastor, Deus aceita um homem assim como eu pela metade, sem as duas pernas? E o pastor falou, Deus aceita um homem pela metade como você que se entrega por inteiro. O que Deus não aceita é um homem por inteiro que se entrega pela metade. É diferente. Então, se você se entregar por inteiro, você verá a misericórdia de Deus. Tem dia que você está aqui orando, você não vê na hora da busca. Tem vezes que eu deito no altar, eu deito. Literalmente eu deito e falo, meu Deus, eu me entrego por inteiro. Eu me entrego por inteiro. Eu tenho erros, eu tenho falhas, eu tenho pecados. Mas o Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe quem sou eu. Isso que importa. E Ele quer que você se entregue por inteiro.